Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas? Espero que esteja tudo bem. Hoje nós vamos começar a falar de... Deixa eu só colocar aqui o material para vocês. De farmacovigilância. Para que a gente, por fim, acabe essa parte de assistência farmacêutica e para que na próxima aula a gente comece a ver um pouco da atenção farmacêutica. Então, falando um pouquinho da farmacovigilância, vamos dar uma olhadinha no histórico da farmacovigilância, então entender por que se percebeu, né, com o passar do tempo, a necessidade de se criar, né, o que a gente chama de farmacovigilância, toda essa metodologia que existe hoje. Então, já em 1775, na faixa de 75 a 78, surgiram os primeiros casos de utilização de medicamentos da época, né, onde esses casos ocorreram reações adversas, eventos adversos, e eles foram descritos. Então, William Whitehead descreveu, durante esse período, vários casos com utilização de plantas contendo digitálicos que trouxeram eventos e reações adversas nas pessoas que utilizaram. Em 1884, uma epidemia de febre amarela foi tratada com mercúrio. Achava-se que o mercúrio poderia ajudar na época. Isso causou uma intoxicação de várias pessoas. Vocês sabem que o mercúrio ele é tóxico e ele é cumulativo, né? Então, várias pessoas passaram a ter problemas com o mercúrio depois disso. Em 1890, mortes por cloroforme. O cloroforme era utilizado como anestésico geral para cirurgias. Então, e infelizmente, ele foi utilizado até a década de 50, mais ou menos, de 1950. Mas mesmo assim, já em 1890 já existiam casos de mortes pela utilização excessiva do cloroforme. E arsênico também, que era utilizado no tratamento de sífilis. Imaginem o arsênico, que hoje é conhecido como um potente veneno, utilizado para tratamento de sífilis. Aí, em 1950, começou a surgir casos de anemia plástica causada pelo cloranfenicol, então a utilização excessiva do cloranfenicol teve lá seus transtornos. Em 1937, a gente teve o problema da utilização e ingestão do dietileno glicol, exatamente da mesma forma que a gente está vendo nos dias de hoje, né, intoxicação, naquele caso das cervejas que acabaram por matar várias pessoas. Então, a mesma substância, o dietileno glicol, sendo utilizado como veículo da sulfanilamida, causou 107 mortes em crianças. Então, sulfanilamida, que estava sendo administrada na forma de xarope para as crianças, o dietileno glicol utilizado como um agente espessante, acabou causando morte dessas crianças. O caso mais grave, não o mais grave, mas o que mais teve repercussão até os dias de hoje, que foi principalmente o ponto de partida da farmacovigilância, é o caso que aconteceu com a talidomida, entre 59, 61, 62, mais ou menos aqui no Brasil, que foi a liberação do medicamento chamado talidomida, que tinha efeitos sedativos muito bons, então as pessoas utilizavam ele para dormir, e dormiam e não tinham nenhum tipo de transtorno no dia seguinte, acordavam super bem, sem aquela famosa ressaca, e perceberam também que ele tinha um efeito bastante bom para a cura de enjoo. E esse medicamento, então, passou a ser utilizado, inclusive era medicamento que não precisava nem de receita, já era um MIP da época, tanto na Alemanha, Reino Unido e aqui no Brasil.
E então ele começou a ser utilizado por mulheres grávidas que tinham aquele enjoo matinal, então tomando a talidomida elas tinham uma melhora bastante boa desse enjoo, acabava completamente. E isso foi depois virando um hábito, né? Por alguns anos, até que começaram a perceber, fazer uma ligação entre grávidas que utilizaram esse medicamento na gravidez e que estavam tendo filhos com problemas problemas físicos, né? Nas crianças nascendo com problemas físicos, encurtamento de membros ou até mesmo sem os membros. Então, a talidomida acabou por chamar a atenção do mundo que os medicamentos estavam sendo liberados para utilização sem o conhecimento devido dos malefícios que eles poderiam trazer. Muitas vezes os benefícios eram bastante conhecidos, mas não se dava tanta importância para os malefícios. Então, aqui começou-se a acender uma luz vermelha, sinal vermelho, e começaram, então, o mundo inteiro começou a buscar mais informações relativas aos medicamentos antes de realmente liberar no mercado. Mesmo assim, aqui no Brasil, a gente teve alguns problemas já na década de 90, quase ano 2000, né, de produtos que foram colocados no mercado e que eram falsificados. Androcur, então foi um caso bastante relatado, utilizado, né, para o tratamento do câncer de próstata. Tinha vários e vários lotes que estavam sendo colocados no mercado com absolutamente nada, só excipiente, sem o princípio ativo. E o caso do Microvlar também, que muitas mulheres acabaram engravidando tomando Microvlar. A empresa detentora do Microvlar, na época, que eu acho que não era Schering, como está na foto, acho que era outra indústria, alegou que foi um erro na produção, que estavam fazendo um teste numa nova máquina, então estavam utilizando só recipientes para testar aquela máquina e, infelizmente, esse produto acabou saindo no mercado, sem que a empresa percebesse. Então, mesmo já com o sinal vermelho ligado nas décadas anteriores, no caso da talidomida, a gente percebeu que mesmo assim aqui no Brasil a preocupação não tinha andado com passos muito rápidos. E depois apareceram outros casos também, esses são os mais conhecidos, mas apareceu casos de heparina com problema, casos do Celobar também, se alguém quiser entender um pouquinho o caso do Celobar, que foi bastante grave, procure na internet Celobar, que vocês vão entender direitinho o que eu estou falando. Mas, assim, com o passar do tempo, os nossos órgãos reguladores da saúde passaram a se preocupar um pouco mais com esses medicamentos que estavam saindo no mercado e os problemas que muitas vezes estavam aparecendo com esses medicamentos. E daí, assim, surgiu o que a gente chama hoje de farmacovigilância, que pode ser definido como é uma ciência, e a farmacovigilância também está relacionada às atividades relacionadas à detecção, avaliação, compreensão e prevenção dos efeitos adversos e qualquer outros problemas associados a medicamentos. Então, quando a gente fala de farmacovigilância, que é essa vigilância sobre os fármacos, não é só sobre os efeitos adversos que já se conhece, né? Mas está relacionado com os efeitos adversos que não se conhece e passa-se a conhecer à medida que o tempo de permanência desse medicamento no mercado fica cada vez maior. Então, muitas vezes, se vocês forem voltar lá na pesquisa e desenvolvimento de fármacos, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, vocês vão ver que nas primeiras fases, o que acontece?
é feito pesquisa, análise, né, então, do medicamento, da substância, em relação a pacientes doentes, mas o período de tempo de análise é muito pequeno, então são poucos anos, muitas vezes, onde se faz o acompanhamento das pessoas que utilizam esses medicamentos. E às vezes os problemas só vêm acontecer, muitas vezes, quando ocorre um acúmulo do medicamento no organismo, ou com o passar do tempo que e mais pessoas utilizam, né? Quanto mais pessoas utilizar, mais provável de surgir algum efeito colateral que não estava previsto. Então, quando o medicamento está na fase 4, que é a fase de avaliação, que vai desde a liberação do produto para comercialização. Então, a partir do momento que o produto foi liberado para comercialização, aí até mais uns 10 anos a gente tem a fase 4 da pesquisa. Então, que ainda se avalia os problemas que podem acontecer com esse medicamento com o passar do tempo, com a utilização prolongada e tudo mais. Então, a farmacovigilância está muito em cima dessa questão da fase 4. Então, detectar com facilidade, né, ou com rapidez, aqueles efeitos que não se conseguiu identificar na fase 3, pelo fato de ser um grupo muito pequeno, que é avaliado. E quando a gente fala grupo muito pequeno, isso em relação a uma população, né? Então, é uma amostra muito pequena. E também o tempo que eles são avaliados. Então, a farmacovigilância está baseada principalmente nessa fase 4. E está relacionada aos efeitos adversos, que já se conhece e que não se conhece ainda, e que vai se conhecer, e outros problemas também que possam acontecer. Então, a farmacovigilância é bastante ampla nesse ponto. Outro conceito que é importante que vocês conheçam é o conceito de reação adversa a medicamento, ou RAM, né, que é bastante utilizado dessa forma. Que pode ser definido como sendo a reação adversa como sendo uma resposta nociva e não intencional ao uso de medicamentos e que ocorre em doses normalmente utilizadas em seres humanos para profilaxia, diagnóstico ou tratamento de doenças. Então, a reação adversa é uma reação que acontece naturalmente, né, com a utilização de um medicamento, mesmo dentro daquelas doses usuais que estão previstas para um tratamento, tá? Então, essa que é a definição de reação adversa. E como objetivo da farmacovigilância, a gente tem, são vários objetivos, né, mas os mais comuns estão colocados aqui. O primeiro deles, garantir segurança do usuário dos medicamentos. Não é só monitorar os eventos adversos, mas monitorar o todo e garantir a segurança do usuário, né? Outro objetivo é identificar reações adversas a medicamentos e interações, principalmente aquelas consideradas graves e inesperadas, porque quando a gente fala de reação adversa, a gente está falando só da própria reação do fármaco, né, em relação ao organismo. A gente tem que levar em consideração que tem várias pessoas que utilizam vários medicamentos diferentes e muitas vezes a interação entre esses medicamentos também pode trazer outras reações que não são naturais a um medicamento ou a outro medicamento, mas sim quando os dois estão no mesmo sistema e os dois reagem entre si. Outro objetivo é identificar os fatores de risco às reações adversas. Então, verificar quais são os fatores de risco. A gente vai falar mais tarde quais são esses fatores, mas já identificar e saber que, por exemplo, idade é um fator de risco. Então,
um indivíduo muito jovem ou um indivíduo muito idoso, ele pode ter propensão maior a ter reações adversas do que um indivíduo adulto sadio normal. Outro objetivo: sensibilizar os profissionais de saúde sobre as reações adversas ao medicamento. Então, não adianta conhecer as reações, não adianta fazer toda essa ação de farmacovigilância se os profissionais de saúde não souberem, não tomarem conhecimento disso, né? E quem são os principais profissionais que têm que ser os mais conhecedores? Médico e farmacêutico. Não que os outros não tenham essa necessidade, todos têm. Mas o médico e o farmacêutico são os mais que mais têm contato com o medicamento, né? O médico pela prescrição e o farmacêutico pela dispensação. Outro objetivo bastante importante é monitorar a cadeia de medicamento. Então, desde a sua produção até a sua utilização lá pelo usuário. Então, toda essa cadeia do medicamento tem que ser monitorada para verificar se, de repente, em algum determinado ponto dessa cadeia, desse caminho que o medicamento faz, desde a indústria até as mãos do usuário, não tem algum ponto que possa ser frágil e que possa, de repente, ser um incentivo para uma reação adversa. Identificar e gerar os sinais de alerta que evidenciem uma relação de causalidade entre o fármaco e a reação adversa. Então, identificar quais são esses pontos mesmo, né, que são pontos estratégicos que podem mostrar que a partir desse ponto, a partir dessa situação, pode ocorrer uma reação adversa. Outro objetivo da farmacovigilância, obviamente, é a promoção do uso racional de medicamentos, estão muito ligados os dois, né? Identificar as reações que não estão descritas, então existe, né, como eu comentei anteriormente, existe a possibilidade de um medicamento, quando entra na fase 4 e é colocado à disposição do público para a sua utilização, então ele está liberado para comercialização. A partir dali, começarem a surgir reações que não eram conhecidas e não estavam descritas. Então, a farmacovigilância vai atuar principalmente nisso, né? Identificar essas novas reações que estão aparecendo. Detectar o aumento da frequência das reações conhecidas. Então, quando se percebe que na utilização de uma gama maior da população, se ocorre um aumento proporcional dessa frequência de reações, é uma coisa. Agora, se ocorre um aumento desproporcional, então muito maior do que se estava esperando, quando a gente utiliza, quando é utilizado por uma população maior, a farmacovigilância tem que estar presente para fazer essa detecção. Identificar e quantificar fatores de risco e possíveis mecanismos de desenvolvimento das RAMs, ou das reações adversas, né? E disseminar informações. Está muito ligado com a questão de fazer com que os profissionais recebam esse conhecimento. Classificação das reações adversas a medicamentos. Elas podem ser classificadas quanto à gravidade, como não grave, grave e fatal ou letal. Não grave é aquela que acontece, mas que, além de estar prevista, é uma reação que acontece e simplesmente desaparece. Então, por exemplo, um medicamento que já está descrito lá na bula dele, que ele pode, em alguns casos, dar dor de cabeça. A pessoa utiliza, dá dor de cabeça, passou, o efeito passou, a dor de cabeça, não tem uma gravidade. Desculpa. O grave é aquele que necessita de uma hospitalização ou do prolongamento da mesma. Se o paciente já está no hospital e ele tem uma reação adversa grave, ele vai ter que continuar mais tempo internado. Grave também é aquela que traz uma incapacidade funcional significativa ou persistente. O indivíduo utiliza o medicamento, ele sofre uma reação que
ou inibe a capacidade funcional dele, as funções dele, de repente ele perde mobilidade, perde cognição, alguma coisa assim, em uma pequena, mesmo que seja numa pequena proporção, ou uma coisa mais grave, maior, digamos maior, né, e que seja mais persistente. Ele é considerado grave quando traz uma anomalia congênita também, como foi o caso da talidomida. E é grave também quando ocorre um evento clínico significativo, ameaçando a vida ou tendo até risco de morte. E tem o caso fatal letal, que é aquele que não existe um risco de morte, mas sim a mortalidade mesma. Ocorre a fatalidade do indivíduo. Outro tipo de classificação quanto à expectativa, a gente pode dividir entre aquilo que é esperado e o que é inesperado, né? O que não é esperado ainda. O esperado, então, é aquele que já está descrito e já consta na bula do medicamento. E o inesperado é aquele que não está descrito, geralmente porque não é conhecido ainda. Pode acontecer de não ter sido descrito numa bula, porque ocorreu numa proporção tão pequena que resolveram simplesmente deixar de fora, que não pode acontecer, na verdade, mas às vezes acontece. Ou ele é inesperado porque ele nunca aconteceu lá na fase 3, nunca se percebeu isso, então isso não está descrito na bula. Então, quando aparece uma reação inesperada, e ela é, então, detectada e é confirmada, a partir desse momento, a empresa que produz o medicamento é obrigada a incluir mais essa reação na bula do seu medicamento. Então, os fatores que podem aumentar a probabilidade de uma reação adversa medicamentosa estão relacionados a fatores hereditários, algumas doenças, uso simultâneo de diversos medicamentos, ser muito jovem ou muito idoso, a gravidez e a amamentação. Então, os fatores hereditários podem tornar algumas pessoas mais suscetíveis aos efeitos tóxicos de certos medicamentos. Por exemplo, uma pessoa que não tem uma determinada enzima, por exemplo. Ela nasceu sem aquela enzima que catalisa uma reação para eliminação de uma certa substância química. Se não existe essa enzima, essa substância química ela não é transformada para ser eliminada e ela fica dentro da circulação, muitas vezes trazendo então um efeito tóxico. Algumas doenças por si só, que não são necessariamente hereditárias, elas podem então alterar a absorção, metabolismo, eliminação, todo aquele processo da passagem do medicamento pelo organismo, né? Então, aumentando a possibilidade de uma reação adversa. Se, por exemplo, tem uma certa doença que dificulta a eliminação do fármaco, o que acontece? O fármaco se acumula mais tempo no organismo e acaba trazendo uma reação pelo efeito cumulativo que ele pode ter. A idade. Então, a idade também é um fator importante. Crianças muito jovens, às vezes, têm certos metabolismos que não estão maduros ainda na criança muito pequena. Então, a capacidade de metabolizar algumas substâncias pode ficar prejudicada. Exemplo, cloranfenicol. Recém-nascido que recebe esse medicamento pode desenvolver uma síndrome chamada de síndrome do bebê cinzento, que pode ser, inclusive, até fatal. Então, cloranfenicol já é uma substância que conhecidamente não deve ser utilizada por bebês ou crianças muito jovens. E pessoas idosas também, né? Podem ter alguns problemas exatamente pelo fato de já terem um metabolismo mais lento, já terem, muitas vezes, uma capacidade menor de metabolizar e de eliminar os fármacos, ao mesmo tempo
as pessoas mais idosas geralmente se utilizam de vários medicamentos, possibilitando aí uma interação medicamentosa com mais facilidade. Gravidez e amamentação também podem ser fatores, né? Por exemplo, existem alguns antihipertensivos que podem trazer risco para o desenvolvimento normal de um feto, e alguns medicamentos e até ervas medicinais, tem que se tomar muito cuidado com isso, que podem ser transmitidos pelo leite materno, então podendo trazer prejuízo para o bebê que está sendo alimentado pela amamentação. Iniciativas que a gente tem aqui no Brasil para promover a segurança do uso de medicamentos. Então, é claro que isso foi acontecendo com o passar do tempo e ocorreu da seguinte maneira. Em 2001, o Brasil passou a fazer parte do Programa Internacional de Monitoração de Medicamentos. Então, foi o primeiro passo. Então, vejam que 1998, que teve o problema lá do Microvlar e do Androcur, o Brasil ainda não fazia parte desse programa. Então, é um programa que está interligado no mundo inteiro, sempre passando informações a respeito de medicamentos. Em 2001 também foi criada a Rede Sentinela. Essa Rede Sentinela é uma rede de hospitais interligada, que trabalha com essa questão da notificação, né? Então, detecção e notificação de reações adversas. Então, dentro do hospital é muito mais fácil se perceber quando o medicamento está provocando uma reação adversa. Então, criaram a Rede Sentinela para que os hospitais que fazem parte disso ficassem atentos e cada vez que surgisse algum tipo de reação adversa, eles fizessem uma notificação para um órgão superior que reunia e reúne até hoje, né, todas as informações. Isso, então, é feita uma análise e é passado para instâncias superiores, Ministério da Saúde e Anvisa vão avaliar isso para verificar se, de repente, uma reação adversa que está aparecendo com muita constância não precisa ser melhor estudada. Em 2005, esse mesmo sistema foi passado para as farmácias, que passaram a ser farmácias notificadoras. Então, da mesma forma que os hospitais, quando percebem uma reação adversa, principalmente as que não estão descritas, né, quando eles percebem alguma coisa assim, existe um formulário que a farmácia pode fazer e mandar para o Ministério da Saúde, indicando que aquela reação aconteceu com determinado paciente, descrevendo tudo isso. E da mesma forma, se esse tipo de reação começar a aparecer com muita frequência, vai ser estudado para verificar se não existe a necessidade de incluir mais essa reação dentro da bula daquele medicamento. Em 2010, pela RDC número 4, passou-se, então, a bola para a indústria farmacêutica. Então, quem detém o registro do medicamento também passou a ter a obrigatoriedade da notificação, caso percebesse algum tipo de reação. E essa reação vem como? Muitas vezes com o paciente entrando em contato com a indústria e comentando esse tipo de coisa. Então, por isso que a gente tem hoje todas as empresas com um saque bastante atuante. Em 2013, pela portaria 529, criou-se o Programa Nacional de Segurança do Paciente e, no mesmo ano, 2013, a RDC número 36, já que existe um Programa de Segurança do Paciente, que é o que a portaria determina, a RDC vem para dizer como que tem que funcionar isso. Então, a RDC 36 criou as ações para a segurança dos pacientes em serviço de saúde. Então, um programa para trazer segurança, né, com várias ações para trazer segurança ao paciente. Então, relacionadas não só
as reações adversas, mas tudo que está ligado ao paciente, interações, idade e tudo mais que a gente viu anteriormente. Vamos lá. Quem que pode notificar eventos adversos? Então, nós, profissionais da saúde, então, não só nós, farmácia e hospital, mas nós, profissionais como um todo, então o médico também pode, eu como farmacêutico posso. Os usuários de medicamentos também podem, entrando em contato ou com um profissional da saúde relatando ou diretamente com a indústria e a própria indústria farmacêutica quando obtém informações via usuário de medicamento. E o que nós temos que notificar? Então, uma suspeita de reação adversa, né? Então, quando os medicamentos são ainda aqueles medicamentos novos que recém foram colocados no mercado, a gente sempre tem que prestar mais atenção a eles, porque eles são os que podem trazer mais novidades. Quanto mais tempo o medicamento já está no mercado, menor a chance é de trazer alguma reação adversa, mas isso não quer dizer que não venha a trazer, né? Então, os medicamentos novos, a gente notifica tudo que for suspeito, incluindo aquelas que não são graves. Ah, uma dor de cabeça. Tomei e me deu dor de cabeça. Tá ótimo, vamos notificar. Os medicamentos que já estão estabelecidos, a gente vai, então, notificar aquelas mais graves e as inesperadas. O que é esperado já não precisa, porque já está dentro da bula, já está mais do que claro que aquele tipo de reação vai acontecer, pode acontecer e vai acontecer quando for o caso. Quando tem um aumento da frequência da reação, então quando se percebe, isso é mais comum dentro de um hospital, né, que se administra o mesmo medicamento para várias pessoas e acompanha-se essas pessoas por um período mais longo, né, para fazer o tratamento. Então, os hospitais conseguem muitas vezes perceber que normalmente acontecia um caso entre cada 100 pacientes, agora está aparecendo um caso a cada 10 pacientes. Então, isso é um aumento significativo. E daí a gente tem que notificar. E quando for grupos especiais, também sempre deve-se fazer essa notificação. Outros problemas que devemos notificar estão relacionados com as interações, e essa interação pode ser com medicamento, pode ser com alimento e pode ser com uma planta medicinal. Não esqueçam que plantas medicinais também podem fazer interações. Outra coisa que nós temos que notificar é a reação associada à retirada. A pessoa parou de utilizar o medicamento e começou a surgir algum tipo de reação. A inefetividade terapêutica também, do tipo, não funcionou o medicamento, a pessoa tomou, fez um tratamento completo e não teve nenhum tipo de melhora. A superdosagem, o erro de medicação e o uso off-label. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo, mas esse uso off-label é aquele uso para o medicamento que não está descrita a sua utilização para determinadas doenças numa bula. Por exemplo, vamos pegar a cloroquina que a gente está falando tanto. Então, ela é indicada para quê? Tratamento de malária, lúpus, etc. Ela é indicada para tratamento da Covid? Não, na bula dela não tem nada. Mas o fato de estarem utilizando hoje é um uso fora, né, do que está descrito na bula. Então, a gente chama isso de uso off-label. Então, se de repente ocorrer a utilização na forma off-label de um medicamento e ele começar a trazer reações adversas, a gente tem que notificar também. Queixa técnica, mudanças organolépticas, tudo isso a gente tem que notificar também. Mudou a cor, não mudou a coloração, né? De repente era um produto que tinha uma determinada cor e ele começou a se transformar em outra. Não aquela coisa bastante comum que a gente vê no balcão da farmácia, que a pessoa vem e fala assim, eu comprava esse medicamento e ele era cor-de-rosa e agora eu abri a embalagem e ele é azul. Será que tem alguma coisa errada? Às vezes é só uma mudança de fábrica, né?
Geralmente nos genéricos as pessoas veem mais esse problema. Comprei o genérico da Medley e era branco. Agora comprei o genérico da CIMED, é azul. Será que é o mesmo medicamento? Não é esse tipo de coisa, mas é a mudança da coloração quando ele tem uma coloração e aquela coloração começa a se transformar. Quando o cheiro passa a ficar diferente, quando o sabor passa a ficar diferente, ou nos líquidos, quando ele é um líquido transparente, ele começa a ficar turvo. Alterações físico-químicas também a gente tem que notificar, precipitação dentro de um líquido, dificuldade de homogeneização, digamos que você tenha uma suspensão que você tenha que homogeneizar, e ela normalmente homogeneiza facilmente, mas nas últimas vezes você está tendo uma dificuldade, e alterações gerais, como aparecimento de partículas estranhas, troca de rótulo, etc., e o produto falsificado. Tudo isso a gente tem que obrigatoriamente também notificar. Bom, basicamente era isso que a gente queria falar sobre farmacovigilância. Vocês têm um trabalhinho lá no portal, no sistema para realizar. Qualquer dúvida é só dar uma chamada, tá bem? Gente, um abraço para vocês e até a próxima.